Então vamos lá, gente, para mais uma aulinha aqui. Os últimos tópicos que estão faltando para a gente completar todos os nossos conteúdos. Aqui nesse tópico a gente vai incluir os artigos aqui, o way e o when, que a gente já viu no começo do semestre, mas que agora a gente vai contrastar com esses elementos some e any, tá? Então vocês devem lembrar que o way e o when, eles são artigos indefinidos, tá? Ou seja, eles correspondem aos artigos um ou uma. Prestem atenção, não quer dizer que a significa um e an uma. Na verdade, tanto a como an podem significar um ou uma, tá? Só que aí, professora, quando é que a gente usa um ou outro, né? Vocês devem lembrar que o a ele é usado antes de sons de consoantes. Prestem bem atenção, não quer dizer que eles são usados antes de consoantes, mas de sons de consoantes. Por exemplo, I say a banana, a house, a lemon, a bottle of water, tá? Então, antes de sons de consoantes, B, tá? De banana, de house, de lemon, B, de bottle, tá? Vejam que esse H de house aí é expirado, ele tem som de consoante. Então, eu vou usar o A, tá? Antes, o A before. O N, por sua vez, é o contrário. Eu vou usar o A antes de sons de vogais, tá? An orange, an apple, an hour, an old computer, tá? Antes de sons de vogais, não exatamente de vogais. Vocês vejam aí o exemplo do an hour, tá? O H é mudo, então hour, tá? Eu vou ter uma palavra que começa com som de vogal, então eu vou usar o an hour, tá? Vamos lá. Já o some e o N, gente, eles não vão ser usados antes de palavras no singular, tá? O some, ele vai poder significar algum, alguns, alguma ou algumas. E o N, por sua vez, ele pode significar algum, alguns, alguma ou algumas, assim como o some, ou pode significar ainda nenhum ou nenhuma, tá? Assim, a gente vai usar esses quantificadores quando? Quando a gente não quer ou quando a gente não pode dizer exatamente a quantidade de algum elemento. Por exemplo, I need some bread. Eu preciso de algum pão, tá? Ou eu preciso de um pouco de pão. Do you have any pepper? Você tem algum pimentão? I don't have any water. Eu não tenho nenhuma água. Vejam bem aí, gente, que né, o some e o any, eles vão ser usados quando eu não quero dizer especificamente quanto eu quero, mas é alguma coisa, é um pouco, certo? Aí eu preciso de algum pão. Você tem algum pimentão, tá? E o N, ele também pode ser usado para dizer que há zero quantidade, como no exemplo aí, I don't have any water. Eu não tenho nenhuma água, tá? Então, é para dizer que eu preciso, é para dizer que tem a gente um pouco, se referir a algum, um pouco, ou nenhum. Qual é a questão aí? Por que geralmente há confusão no uso do some e do and, né? Geralmente as dúvidas mais frequentes elas estão ligadas ao fato de que se a gente usa o some e o and, é porque a gente está usando palavras que são relacionadas ao conceito de contável ou incontável. Isso a gente vai ver de forma mais profunda no semestre que vem. Mas, some e any, eles vão ser usados antes de palavras no plural, antes de palavras que podem ir para o plural ou antes de palavras incontáveis, certo? Enquanto que o a e o an só são usados antes de palavras no singular, tá? Então, focando aqui no some e no an. Os substantivos, o que são palavras contáveis, né? Ou melhor, o que são palavras incontáveis? São substantivos que são usados em referência a substâncias, líquidos, massas, e que não são comumente mensurados em unidades, eles são chamados de uncountable nouns,
tá? Ou seja, tudo que a gente não pode colocar em número. Por exemplo, em inglês, água, eu não digo eu quero uma água. Água eu não tenho a water ou one water, tá? Water, água é incontável, não dá para eu mensurar. Milk, leite, juice, suco, tudo que é líquido, tudo que é grão, por exemplo, bean, sempre vai estar no plural, porque né, é incontável, tá? Não tem como eu contar de um por um. Açúcar, sugar, butter, manteiga, tudo isso a gente não pode contar, certo? Então, antes desses nomes, geralmente eu vou usar o some e o any, tá? Os que a gente pode contar facilmente, né? Os que são mensurados em quantidade, substantivos que podem ser mensurados em quantidade, são o que a gente chama de contáveis, né? São os substantivos contáveis, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, olha só. I need some water. Eu preciso de alguma água, tá? Não poderia dizer, por exemplo, I need a water, como eu falei, porque a água é incontável, não posso usar a or an antes de água. I don't need any milk. Eu não preciso de nenhum leite, tá? Eu não vou dizer, por exemplo, I don't need a milk. Eu não preciso de um leite, porque leite eu não conto, tá? I have some cheese. Eu tenho algum queijo, tá? Eu não vou dizer eu tenho a cheese, um queijo. I have some cheese. I don't have any potato. Eu não tenho nenhuma batata. Do you have any orange? Tá? Do you have any orange? Você tem alguma laranja? Tá? Então, vejam aí. Eu não vou usar antes de palavras incontáveis o a e o an. Então, antes de water, milk, cheese, eu não posso usar o a ou an. Professor, então eu poderia usar I don't have a potato? Pode. Traduzindo ficaria eu não tenho uma batata, mas dificilmente você vai dizer eu não tenho uma batata. Você vai se referir à batata, né, um termo que vai ser o quilo da batata, vai ser mais de uma batata. Então, o mais comum é ouvir I don't have any potato, eu não tenho nenhuma batata. Do you have any orange? Você tem alguma laranja? Dificilmente você vai perguntar do you have an orange? Você tem uma laranja? É possível, né, que essa pergunta ocorra, porque são potato e orange são contáveis, então eu posso usar o a e o and before. Mas eu coloquei aqui esses exemplos para vocês verem que antes de palavras que podem ir para o plural, eu também posso usar o some e o am, tá? E que é mais comum que com essas palavras eu uso o some e o am, e não o a e o am. Então, bom, se eu posso usar some e any antes de palavras que podem ir para o plural, ou antes de palavras no plural, ou antes de palavras incontáveis, quando é que eu vou usar o some e o any? Eu vou usar o some, gente, antes, ou melhor, em sentenças afirmativas. E o any eu vou usar em sentenças negativas e interrogativas. Somente isso, tá? Do you have any milk? Por que eu usei o any? Porque é uma pergunta. Você tem algum leite? I don't have any potato. Eu não tenho nenhuma batata. É uma sentença negativa, então eu vou usar any. They don't have any cheese. Eles não têm nenhum queijo. Do you have any kids? Mas se essas sentenças estivessem na afirmativa, você usaria um some, tá? I have some milk. Eu tenho algum leite. I have some potato. They have some cheese. They have some kids. Tá? E por aí vai. Então, só conclusions. A ou an usados antes de palavras contáveis no singular. Contáveis e no singular, tá? Eles não podem ser usados antes de palavras incontáveis. O some e o any usado antes de palavras que podem ir para o plural,
palavras no plural ou palavras incontáveis. Vocês vão ter um exercício e aí a partir do exercício vocês vão ver que com o treino isso vai ficar mais claro, tá? Bye, bye!